2h05, vamos dar início aí então. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Matheus Reis, sou especialista em aplicações Altium na SKA. E hoje a gente está apresentando aí o webinar sobre as novidades do Altium 20. O Altium 20 foi lançado em dezembro e a gente preparou esse webinar aí para trazer em português as novidades dessa versão tão aguardada aí. A nossa agenda, pessoal, ela traz aí, então, quais os objetivos do Altium Designer, da Altium em si, com o Altium Designer 20, né? Quais os principais objetivos. A gente vai falar sobre novidades de esquemático, roteamento, DRC e algumas outras pequenas melhorias. Tá? O Altium 20 ele traz algumas grandes novidades, tá? Nessas três principais áreas, mas também traz várias pequenas coisas aí que podem ajudar vocês também, certo? Sobre os objetivos da Altium para o Altium 20, a gente percebe um foco muito grande no usuário. O Altium 20 ele privilegiou aí todos aqueles reports de bugs, ideias. Né? A Altium pegou lá os principais, os mais votados pela comunidade. Para quem não sabe, a forma como a Altium melhora o seu desenvolvimento, enfim, melhora a ferramenta, tá? É através do feedback dos usuários. Então, no site da Altium, existe uma seção onde a gente pode ir lá e dar ideias, reportar bugs, e a comunidade vota nisso. Tá? Para quem nunca usou isso, se vocês forem lá em altium.com, vocês vão encontrar essas opções lá em Community, Bug Crunch e Ideas. Tá? Essas duas seções aqui é onde a gente consegue reportar bugs e também dar ideias aí para a Altium implementar no Altium Designer, com Core Pro, PDN Analyzer, enfim, todos os seus produtos. Tá? Aqui é bem tranquilo e claro que lá estão todos os bugs reportados e ideias, vocês podem ir lá e votar. Tá? A Altium tem priorizado bastante as ideias e os bug reports que estão lá, e no Altium 20 a gente teve aí um aumento considerável no número de bugs corrigidos que estavam lá no Bug Crunch, enfim, tá? Então a gente percebe um foco forte aí no usuário. Obviamente, ampliar a liderança no mercado, a gente percebe que as mudanças e as melhorias no Altium 20, elas vêm consolidar uma estratégia da Altium de ser líder no mercado, tá? E principalmente batendo de frente aí com grandes players como Mentor e Cadence. E também o Altium 20 vem com uma base aí para um desenvolvimento de longo prazo. A gente sabe que houveram grandes mudanças do Altium 17 para o Altium 18. O Altium era desenvolvido em Delphi, uma linguagem onde é muito difícil encontrar profissionais, enfim. Ao longo dos anos eles foram alterando o código do Altium Designer, e isso se consolidou de certa forma no Altium 18, tá? Onde a Altium começou a trabalhar com uma linguagem mais moderna, enfim. E com o Altium 20, a gente chegou numa ferramenta já muito estável e que vai servir como uma base forte aí para o desenvolvimento no longo prazo. Tá? Só para colocar alguns números para vocês da comunidade. Na versão 20 do Altium Designer, a gente teve um aumento aqui de correção de bugs reportados e ideias de 73%. Daí vem aquele foco no usuário lá que eu estava comentando antes. Tá? A gente tem alguns números interessantes aqui também, que são o quê? A quantidade de bugs reportados desde a versão 18.1. Vejam que isso também aumentou. Tá? Então, a ideia da Altium, que a Altium insiste para os seus usuários, é que participem disso, tá? Ativamente, porque é a forma como eles priorizam lá o seu desenvolvimento. Tá? Se tratando de ampliar a liderança no mercado, a gente tem um histórico aqui de funcionalidades onde a Altium focou em algumas versões. Então, lá na versão 17, a gente vê um foco grande lá em criação de bibliotecas, né, em funcionalidades de posicionamento. No Altium 18, a gente viu lá que o Draftsman ficou bem melhor.
Tá? A gente teve melhoria em velocidade de DRC, em velocidade de rebuild de polígonos, né? Isso tudo vem dessa mudança de plataforma. O Altium virou 64 bits e começou a passou a usar os núcleos, todos os núcleos do processador para algumas atividades, como o DRC e o rebuild de polygons. Tá? No Altium 19, a gente teve aí uma grande melhoria se tratando de bibliotecas. Se a gente for falar em Concord Pro, isso aqui veio agregar muito. Tá? Toda a parte, e isso está muito vinculado ao Concord Pro também, né, de busca de componentes. Né? A Altium consolidou na sua versão 19 várias funcionalidades que estavam separadas na interface da ferramenta. Então a gente tinha o Altium, o Explorer lá, a gente conseguia acessar o Altium Content com símbolos, footprints, componentes. A gente conseguia fazer buscas em bancos de dados de alguns fabricantes e fornecedores, mas isso eram em painéis diferentes, em locais diferentes. A Altium, na sua versão 19, consolidou tudo isso num painel chamado Manufacturer Part Search. Tá? E isso ficou muito bom, as velocidades estão muito melhores. Tá? Então foi algo forte aí no Altium 19, essa parte de bibliotecas, DRC também, e vejam que sempre melhorando aí tudo que envolve, e a Altium vem aumentando o número de atividades que envolve multithreading, né? Ou seja, usar todos os processadores da máquina, enfim, usar a máquina de uma forma mais eficiente. Tá? E com o Altium 20, a gente teve aí também um investimento em, vejam que quase todas as áreas aí foram melhoradas. Né? A gente teve algumas regras novas, né? A gente também melhorou a velocidade de busca, o Concord Pro tem ficado cada vez melhor. Então essa é um pouco da estratégia ao longo do tempo aí da Altium. Tá? Falando em investimento, a Altium ela é uma empresa que é difícil a gente saber qual é o roadmap, mas eles mostraram aqui em alguns números, né, enfim, alguns gráficos aí, como eles vieram usando o seu tempo de desenvolvimento nos últimos 4 anos. Né? Então a gente vê um foco bem grande aí em ferramentas de roteamento. Tá? O Altium 20 vem com um novo mecanismo aí de roteamento interativo. Tá? Foco em High Speed Design, então aqui muito alinhado com aquela estratégia de bater os seus maiores competidores. Spice, que era algo que estava abandonado já há algum tempo, a gente tem visto melhorias, tá? Muito no back-end, nenhuma grande mudança de interface. A própria documentação ainda é uma documentação antiga, mas no Altium 20 a gente teve um mecanismo de simulação do Spice melhorado. Tá? E o esquemático, que também teve aí, foi reestruturado no Altium 20. A gente vai ver como mais à frente. Tá? Falando de esquemático, né, uma das grandes mudanças aí do Altium 20, né, as grandes melhorias, é a compilação dinâmica. Né? Então a gente tem aí uma eliminação daquele processo manual. Qualquer mudança que a gente fazia no Altium Design, a gente tinha que ir lá e rodar uma validação, né? Compilar o projeto para que as mudanças fossem efetivadas. O que a compilação fazia na prática? Consolidava as mudanças e gerava o ERC, né? A verificação do erro reporting. Né? Hoje, no Altium 20, a gente tem uma compilação dinâmica para a maioria das tarefas. Inclusive o nome da opção não é mais compilation, né? Agora é validation. Tá? Então elimina aquele processo manual, acelera qualquer tipo de atividade de modificação no esquemático e nos dá um acesso instantâneo a essas mudanças. Né? Vamos lá na ferramenta. Se a gente olhar, por exemplo, esse projetinho aqui, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o Navigator, onde a gente pode verificar mudanças. Primeiro, né? Validation, tá? Então prestem atenção que agora a gente tem aqui esse Validate PCB e não existe mais aquela opção de compilação, tá? Qualquer mudança, lembram? Não sei quem utiliza essa ferramenta, mas vou jogar aqui uma cor num net,
a fim de ser um auxílio visual aí para o trabalho. Sempre que a gente fazia algo desse tipo, a gente já viu o painel Messages aqui fazendo um pop-up, porque o Altium tinha que compilar o projeto para instanciar essas mudanças, entender isso aqui acontecendo. Né? Lá no Navigator, eu vou pegar aqui essa página, onde eu consigo enxergar os nets, por exemplo, e vou pegar esse net de VDD. Esse cara aqui, ó, o VDD. Vamos pegar um outro net aqui. Vamos pegar esse carinha aqui. Se eu mudar o nome do próprio GND, vamos botar aqui um AGND, a gente vai ver que instantaneamente eu vou ter isso instanciado. Ó, ele já virou AGND aqui. Se eu for olhar para componentes, por exemplo, vou pegar aqui esse cara e vou só puxar ele para cá. Ele vai ficar com um R ponto de interrogação. E vejam que aqui no Navigator eu já tenho esse cara lá. Tá? Então o que é isso? O Altium está automaticamente, de uma forma dinâmica, fazendo a autocompilação. Tá? Então uma série de processos onde a gente tinha que ir lá e compilar o projeto para qualquer pequena alteração, já não tem mais. Isso funciona também para cross-probing, lista de materiais, enfim, a gente não tem mais a necessidade de compilar o projeto. Tá? Se eu fizer um cross-probe aqui, eu estou sem a PCB aberta, mas se a gente fizer um cross-probe, ele não vai compilar o projeto para fazer isso tudo de novo. Então isso torna o processo bem mais rápido também. Cross-probe, vou dar um Ctrl aqui, tá lá o cara. Tá? Então isso tudo fica mais rápido no Altium 20. Quem afeta, né, a maioria das pessoas afetadas, dos usuários afetados com isso, né? A gente vai ver que teve outras mudanças no esquemático, mas isso vai ser muito bom para quem trabalha com grandes esquemáticos aí. Mas em geral, todos se beneficiarão disso também. Tá? Outra coisa legal do esquemático, tá? Do ambiente de esquemático, a partir do Altium 20, o Altium Designer passa a usar o DirectX pro esquemático também. Então vocês vão notar que as cores, enfim, toda a parte gráfica no esquemático, ela está um pouco diferente no Altium 20. Né? A gente vai ter uma performance gráfica superior, uma resposta mais rápida, atividades de fazer um zoom, de fazer um panning vão ser bem mais rápidas. Tá? A gente vai ter transições mais suaves, e isso vem para agregar produtividade. Né? Isso aqui com certeza, tá? Para quem trabalha com grandes, como a gente tem esse exemplo aqui, né? Um projeto super grande com vários esquemáticos, vai notar uma melhora aí em performance considerável. Né? Para quem tem projetos menores com poucas folhas, talvez não perceba tanto isso. Tá? Então, de novo, aqui um foco da Altium em competir aí com big players, aí como a gente já comentou. Tá? Indispensável para grandes projetos. Vamos olhar aqui na ferramenta o que a gente consegue identificar. Tá? Vamos lá. Geralmente, no Altium, até o Altium 19, quando a gente pegava grandes blocos, a gente tinha uma tela branca na hora de fazer qualquer tipo de arraste. Né? Então aqui vejam que a gente já tem um arraste mais suave. Se eu quiser fazer um zoom aqui enquanto eu arrasto, eu consigo tranquilamente. Tá? Essas mudanças de interface, elas são um pouco mais difíceis e é algo que vocês vão perceber no dia a dia de trabalho. Tá? Mas o DirectX vem aí para agregar na versão 20. Certo? Ainda no ambiente de esquemático, a gente sabe que da versão 17 para 18, a Altium eliminou aquele painel, aquele diálogo de propriedades. Né? Até a versão 17, a gente dava um duplo clique em algum componente e abria um pop-up onde a gente podia mexer nas propriedades dos objetos. No Altium 18 a gente ganhou um painel chamado Properties, caiu fora o painel Inspector. A Altium, usando o feedback da sua base,
ela entendeu que os usuários queriam esse diálogo de volta, que isso pode ser melhor para a usabilidade. Tá? Então a gente tem aí no Altium 20 a volta daquele diálogo, tá? Mas eles vêm com focos diferentes. Tá? Além disso, né, o próprio painel Properties ele foi redesenhado. Então a gente tem aí um novo painel Properties com algumas alterações bem bacanas e também o diálogo de propriedades que voltou. Tá? No painel Properties a gente tem alguns novos ícones ali, alguns filtros adicionais e ele foi otimizado então para edição em massa. Então a gente vai usar majoritariamente o painel Properties quando a gente estiver fazendo edições em massa. Né? Coisas que a gente fazia lá usando o painel Inspector no passado. O novo diálogo ele vem para ser uma ferramenta para a gente utilizar com edições individuais de objetos. Tá? Então, se eu der um duplo clique no objeto, a gente vai ter esse diálogo de propriedades. Tá? Vamos dar uma olhada ali em como isso se instancia agora no Altium 20. Né? Vou pegar aqui, vou habilitar só componentes e vou dar um Select All. Tá? Então vejam que aqui no painel Properties foram selecionados 17 componentes e eu vou lá e posso fazer uma edição global desses componentes todos. Tá? Vejam que eu tenho aqui aquelas informações dos componentes que, como eu selecionei vários de tipos diferentes, enfim, não tem quase nada em comum, mas, e vou selecionar um aqui para a gente ver, a gente tem algumas coisas bem legais. Eu estou usando aqui, para esse componente, o Altium Content Vault, então eu tenho essa informação, o Altium está olhando lá para as informações de mercado, está me dizendo que esse cara foi liberado para projetos, né, e que ele está desatualizado também. Para quem usa o Altium Concord Pro, isso é o tipo de informação que a gente consegue ter com essa ferramenta. Então eu sei que esse componente foi atualizado nas bibliotecas, mas no meu esquemático ele ainda está incorreto. Tá? Eu não vou não tomar nenhuma ação aqui. O que eu quero mostrar é essa nova seção de parâmetros, onde eu consigo visualizar os parâmetros me baseando em filtros. Então aqui eu desabilitei todos. Eu posso ver o footprint. Alguns clientes me perguntaram, poxa, não consigo mais ver o footprint no esquemático? Consegue, vai lá e aperta o show. Então está aqui o footprint, a gente não perdeu isso. Ele só por default ele vem dessa forma, como se fosse um parâmetro e desabilitado. Poderia ver aqui outros modelos também. Como eu só tenho footprint, ele vai mostrar só o footprint em models. Posso ver os parâmetros, como de praxe, então. Se tem algum link, a gente consegue separar isso na visualização, ou se tem alguma regra associada a esse componente específico. Tá? Posso habilitar tudo e visualizar tudo de uma vez só. Tá? Para quem usa aí o Altium Concord Pro ou usou um componente lá do Manufacturer Part Search, vocês vão ter também informações aqui de Part Choices, dependendo se elas vão estar disponíveis no Concord Pro ou no próprio banco de dados da Altium. Tá? Então essa é a nova cara aí do painel Properties. E se eu quiser visualizar individualmente, vejam que as informações estão lá no painel Properties, mas se eu quiser visualizar individualmente, eu posso dar um duplo clique, foi o que eu fiz aqui, ou ainda selecionar, clicar com o botão direito e visualizar em Properties. Então aqui a gente tem as mesmas informações, só que naquela janela de pop-up. Eu sei que tem muita gente que ainda está no Altium 17 e sente essa mudança quando migra para uma versão mais atual. Né? Então aqui agora a gente vai poder ter uma migração mais suave. Se eu der um duplo clique aqui, eu vou ter essa janela de propriedades, muito parecido com o que eu tinha no passado. Tá? As características dessa janela são as mesmas do próprio painel. Então, se eu der um show ali, eu consigo visualizar o footprint. A Altium ouviu aí muita gente reclamando do desaparecimento desse pop-up, desse diálogo. Certo? No esquemático também, então, um novo mecanismo de simulação SPICE. Isso aqui, pessoal, é algo que vocês não vão ver
como eu disse já antes, né, nenhuma mudança em interface, vocês não vão visualmente ter nenhuma diferença. O que mudou? Né? A Altium implementou alguns novos algoritmos para simulação. O que isso traz? Simulação mais rápida, melhor processamento dos modelos. Isso aqui, então, a Altium está adicionando, provavelmente, o suporte o mecanismo de simulação usar todos os núcleos do computador. Tá? Maior precisão e confiabilidade. Tá? Então, os algoritmos foram atualizados para trazer algo mais realista para a simulação. E traz também um suporte superior para funções matemáticas. Qual que é a minha leitura? Como eu disse antes, a documentação disso aqui ainda é um pouco antiga, tá? Inclusive com interface desatualizada. Provavelmente a Altium deve estar trabalhando para melhorar e trazer ferramentas melhores de simulação. Né? Vem aí também naquela ideia de o Altium 20 ser uma base forte. Então eles mexeram primeiro nessa base aí, nos algoritmos, né, no back-end, e eles devem crescer aí em cima disso para as próximas versões. Tá? Quem quiser começar a utilizar o Spice para simulações, a Altium disponibilizou inclusive uma série de vídeos na sua página do YouTube. Tá? Então, quem quiser aí aprender um pouco mais, pode aprender por lá. E a gente também tem um treinamento aí básico sobre Spice Simulation, tá? Quem tiver interesse. Roteamento, né? A gente viu que a Altium investiu bastante tempo em roteamento, em ferramentas de roteamento. E, de novo, com foco em processos de roteamento complexos, né? Focando aí em bem complexas mesmo. Tá? O que foi uma das principais novidades aí falando de roteamento? Né? A possibilidade da gente criar roteamentos em qualquer ângulo e em arco foi uma das coisas, de uma forma muito mais simples, foram uma das coisas que melhoraram bastante na versão 20. Tá? Então a gente teve aí uma melhoria nas funcionalidades de acabamento, né, no gloss, ferramentas de empurrar e puxar também foram melhoradas, né? Facilitando muito aí a edição de traços, de arcos, arraste. Tá? Isso aqui é muito fácil, né? Fazer esse tipo de coisa no Altium 20. Para quem trabalha com BGAs, vejam que todas as fotos aqui, todas as imagens mostram BGAs. Né? Então, um foco claro aí da Altium nesse tipo de roteamento mais avançado. Tá? Vamos dar uma olhada lá no projeto. Esse projeto vocês também têm. É um projeto que é instalado com o Altium, tá? Que é esse mini PC. Esse cara é um cara aí que tem uns 10 layers mais ou menos. Vamos dar uma olhada aqui no layer 10. Tá? Então aqui eu estou em single layer mode. E vou ver o seguinte, a gente tem um net aqui desligado. E eu vou fazer o roteamento desse cara aqui. Aqui eu tenho um roteamento normal. Deixa eu dar aqui, mudar para o Walk Around Obstacles. Tá? Roteamento normal. Vou apertar o Tab e a gente pode visualizar aqui os modos de roteamento, os Corner Style. Vejam que eu tenho um modo aqui que se chama Any-Angle. Tá? Tem um atalho também que é Shift Space, só queria mostrar realmente esse painel. Quando eu aperto o Tab, então desde a versão 18 já é assim, no meio de um comando, ele pausa e a gente pode mexer nas propriedades desse comando, enfim, alterar algumas propriedades. Tá? Então, por exemplo, o Routing Mode está em Walk Around Obstacles, Corner Style, agora eu mudei para Any Angle. Eu tenho aqui o Routing Gloss Effort, está em Strong, tá? E eu tenho outras características aqui que eu poderia mexer, mas não vou. Tá? Aqui, vejam o seguinte, olha aqui esse tipo de roteamento. Isso aqui é um roteamento em qualquer ângulo. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Ele está configurado para parar, para não empurrar nenhum roteamento. Abraçar os roteamentos existentes. Né? E olha só, esse tipo de possibilidade
aqui é algo que a gente não tinha na versão 19. Se eu quiser, por exemplo, sair traçando esse roteamento em qualquer ângulo, e vejam o seguinte, se eu traçar, se eu fizer esse roteamento, deixa eu pegar esse cara aqui e fazer o seguinte, eu consigo fazer, olha, veja que eu tenho um ângulo livre e agora eu ainda tenho aqui um roteamento em qualquer ângulo, onde eu consigo abraçar, e isso aqui ele está usando o DRC, obviamente, né, o clearance elétrico, enfim, todas as regras, e me permite fazer esse tipo de roteamento de uma forma muito mais suave do que eu conseguia nas outras versões. Se eu quiser simplesmente terminar esse roteamento lá no final, eu posso. E ele vai desviar e fazer tudo usando o traço em qualquer ângulo. Tá? Então aqui eu tenho arcos, inclusive. Né? Se eu quiser mexer nesses arcos, eu consigo. Vejam como a gente tem uma ferramenta muito, muito superior ao que existia aí nas versões anteriores. Ó, vejam que eu estou fazendo um arraste e ele realmente não cria um erro. Obviamente que a forma como ele vai, a sensibilidade a essas geometrias que estão na volta vai depender também do meu gloss effort. Né? Mas a gente tem uma ferramenta aqui muito poderosa para esse tipo de roteamento. Quem fica mexendo bastante aí entre BGAs vai facilitar bastante a vida. Tá? Vejam que a gente tem aqui alguns roteamentos em 45 graus. Tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses caras, vou dar um select line aqui. E vou fazer um gloss. Tá? Então a ferramenta de gloss foi algo que melhorou muito, tá? Nessa versão do Altium. E ele vai procurar trazer as configurações que eu defini previamente. Tá? Então vou lá em Route, Gloss, Selected. Lembram que eu estou aqui no modo de roteamento N-Angle. Então vejam aqui a forma como esse resultado aqui, gente, é um resultado que lembra muito aí projetos, placas mais antigas, onde se procurava fazer da forma mais curta possível e se usava bastante roteamento em arco, enfim, em qualquer ângulo. Esse resultado ele é um resultado baseado nas configurações que eu utilizei. A gente poderia ter mantido aí uma configuração um pouco diferente e ter um resultado diferente. Agora vejam o seguinte, se eu for editar esse cara aqui, olha como é fácil e ele não se perde. Isso aqui é um traço onde eu tenho vários ângulos envolvidos. Né? Vou puxar esse cara para cá. Olha o que ele faz. Ele respeitou aquelas vias, desviou das vias e está me possibilitando aqui trazer de volta esse cara aqui. Tá? Se a gente quiser, e até vou pegar aqui um outro projeto, é possível, vamos pegar aqui o projeto da Bluetooth Sentinel, aliás, da SL1. Tá? Vamos pegar esse cara aqui, vamos dar um shelve nesses polígonos. Não, vamos pegar esse outro aqui que é mais interessante, tem mais a agregar. Esse cara aqui, vou dar um Tools, Polygon Pour, Shelf. Legal. Eu vou mover, vejam que a gente tem só roteamento em 45 graus. Tá? Eu vou mover esse cara aqui, vou dar um Tab. E aqui eu vou dizer para ele que eu quero traços rounded, walk around obstacles. Aqui em deform eu vou dizer scale. Lembram que antes ele deformou os traços e procurou fazer o mais curto possível, né? Então aqui eu vou dar o seguinte, eu vou fazer um filtro e vou pegar só traços e arcos. Vou dar um select all e vou pedir pro Altium fazer um gloss desses traços todos. Tá? O que ele vai tentar fazer? Vejam que ele trouxe e arredondou os meus traços de uma forma até um pouco grosseira em alguns locais. Tá? Vou dar um Ctrl Z aqui
e vou fazer o seguinte, vou mexer de novo nesse cara aqui, vou dar um tab e vou alterar a opção de Scale para Smooth. Tá? E vou desabilitar aqui o Routing Gloss Effort. Legal, vou dar um Select All e vou de novo pedir para ele fazer um Gloss Selected. Vejam que ele agora ele arredondou as coisas, mas ele arredondou, deixa eu pegar esse cara aqui no layer certo, de uma forma suave, bem mais suave, tá? Então ele arredondou aqui todos os meus traços. Eu poderia ter feito ainda mais, enfim, mais brusco isso se eu quisesse, mas veja que ele colocou arcos agora. Tá, então, quem quiser, quero atualizar meu projeto e quero colocar arcos aqui, quero roteamentos em arcos, a gente consegue fazer de uma forma muito fácil no Altium 20 sem prejudicar o layout já existente. Tá? O Altium está virando uma ferramenta mais complexa e às vezes a gente vai ter que dar uma estudada e entender como todas essas novas ferramentas aí funcionam, né? Essas novas opções. Aqui eu estou falando das próprias configurações aí de Routing Effort e essas opções de Vertex Action. Tá? Felizmente a Altium tem uma documentação muito simples, né, e muito acessível, né, para nos ajudar nesse processo. Tá? Aqui ainda falando, né, no mecanismo de acabamento, no mecanismo de gloss, a gente tem algumas coisas bem bacanas também. Vamos voltar lá para o Bluetooth, para o mini PC, aonde eu tenho o seguinte, eu tenho aqui alguns traços que foram equalizados e eu quero pegar esses caras e eu quero só mover isso aqui para cima. Ó, eu estou aqui na opção Stop at First Obstacle, no arraste, e vou alterar com Shift R. Ó, vejam que eu mexi aqui na opção de arraste no Shift R. Se eu der um tab, vou usar o Shift R de novo aqui. Agora foi para o Hug and Push, Ignore Obstacles, Push Obstacles. Legal. Vou dar um tab. Vejam que aqui, pessoal, eu estou com a opção Rounded habilitada. Então ele está fazendo aqui ele está tornando esse roteamento acima em um roteamento com arcos, enfim, arredondado. Tá? Então aqui agora eu mudei para Mixed e vejam que ele está trazendo em 45 graus esse roteamento. Tá? Então a gente tem aí algumas coisas muito bacanas mesmo no Altium 20 que vão facilitar a edição de traços, e a gente já vai ver em seguida até novas ferramentas aí de equalização. Tá? Esse novo mecanismo de gloss, vocês vão ver que ele vai prevenir ângulos agudos, retos, loops e desconexões durante o arraste. Tá? Vamos pegar aqui um exemplo de um traço. Vou pegar esse traço aqui que a gente modificou já antes. Vou pegar aqui, vou fazer um roteamento em 45. Pode ser ângulo livre mesmo. Um ângulo livre reto, né? E vou trazer ele para cá. E vou arrastar esse cara aqui. Vocês talvez vão lembrar, né? Vão pensar no Altium 19 como é que eu acerto isso sem apagar tudo e fazer de novo. No Altium 20, vejam que se eu arrastar esse cara aqui, ele vai eliminando os segmentos que já, ao invés de amontoar, de criar, enfim, vértices e geralmente criar uma situação onde a gente tem que acabar deletando tudo. Claro que aqui eu dei um exemplo extremo, mas isso aqui é algo que vem para facilitar bastante aí, quando a gente está editando algum projeto e trabalhando com um
uma pequena edição de arraste, enfim, aonde o Altium não se perde mais. Veja que aqui eu estou passando por um objeto, né, e eu poderia trazer isso assim. Vocês nunca conseguiriam fazer esse tipo de modificação usando o Altium 19. Tá? Então a Altium ela vem aí, ao longo desses 4 anos mexendo no mecanismo aí de roteamento interativo, e vocês vão ver que vai facilitar muito aí a vida de todo mundo. Tá? Se eu quiser, por exemplo, criar um ângulo desse, vejam que se eu for lá e pedir para o Altium para ele fazer um gloss, tá? Existe uma opção aqui que não está habilitada para ele não permitir ângulos agudos. Bom, depois a gente tem que achar esse... eu estou com o gloss off, é isso que está acontecendo. Era ali mesmo. Eu estou aqui com o meu gloss no modo off. Agora eu botei em strong. Tá, vou selecionar esse cara aqui, vou dar um tab e vamos lá no gloss selected. Vejam que aqui ele já trouxe uma linha de 45 graus que não existia. Se eu pegar esse cara aqui e começar a rotear de novo, dá um Shift Tab, e eu tentar fazer um loop aqui em volta do próprio traço, ele não vai permitir. Ó, vejam que eu estou tentando fazer um loop aqui, tentando conectar, e ele não deixa fazer isso. Tá? Então é o tipo de inteligência aí que a Altium vem adicionando ao longo do tempo e se consolidou no Altium 20 aí, tá? Essa ferramenta de gloss está super avançada. Aqui a gente pode também, isso funciona não só para single, vocês viram eu fazendo aqui com single tracks, mas isso funciona também para pares diferenciais, tá? A ferramenta tá muito bacana. Equalização, tá? Equalização foi algo que a Altium melhorou também bastante nessa versão do Altium Designer. E eu vou pegar esse carinha aqui, vou dar um select e vou desfazer essa equalização. Vou puxar esse cara aqui, era uma equalização já existente. Tá? Então vou rodar a ferramenta de equalização lá, Interactive Length Tuning. E vejam que eu vou criar. Posso mexer, por exemplo, na amplitude dessa minha serpentina. Coloquei uma só e já atendeu a equalização, tá? Mas eu não quero, poxa, não quero uma serpentina desse tamanho, enfim, eu quero ajustar ela de uma forma mais fácil, né? Não quero ficar mexendo aqui e tal. A gente consegue com o Altium 20 ter algo desse tipo aqui, tá? Então a minha equalização ela vai ficar dentro de uma caixinha e eu vou poder trabalhar com ela aqui conforme o meu espaço, conforme eu desejar. Inclusive, se eu quiser mover ela, quero botar um pouco mais para cá, eu vou conseguir. Tá? Então isso aqui, gente, é o tipo de coisa que, tô colocando aqui numa diagonal. Claro, ele não tem o espaço suficiente ali, mas ele foi para minha diagonal. Tá? Aqui eu vou ter que continuar também, talvez essa equalização, mas isso traz aí uma flexibilidade muito grande para quem trabalha com equalizações, e a gente sabe que o espaço é um recurso super limitado. Tá? Então a ferramenta de equalizações ficou muito bacana. Outra coisa que a gente vai ver já em seguida é a forma como o Altium lidar com as equalizações. A gente é acostumado, quem trabalha com equalizações, a setar as distâncias, enfim. Vocês vão ver que a gente consegue hoje trabalhar com tempos, né, com o próprio delay do traço, através de algumas novas regras aí.
Tá? Então a ferramenta de equalização ela está bem superior. No Altium 19 a gente podia criar algumas coisas e acabava gerando mais problema. Às vezes era mais fácil deletar tudo e equalizar no braço. Tá? Então fica mais fácil de editar, mover, redimensionar. Mesma funcionalidade para a parte diferencial também. E aqui é que vem algumas coisas bacanas de roteamento, falando já um pouco em regras também. Né? Vejam que nessa imagem a gente tem um roteamento não baseado, uma equalização, uma regra de equalização, né? Não baseada em comprimento, mas em unidades de delay. Tá? Então, para quem trabalha com circuitos eletrônica embarcada, enfim, quem talvez não está muito por dentro do layout, é mais fácil trabalhar dessa forma. Tá? Então a gente tem hoje no Altium Designer a possibilidade de, quando criar uma regra de matched lengths, por exemplo, ao invés de usar unidade de comprimento, a gente pode usar delay units. Tá? Então, isso é algo que vem para somar bastante aí e facilitar a vida de alguns nichos aí. Tá? A gente pode definir essas unidades de delay, onde elas podem ser visualizadas, né? E outra, talvez vocês estejam perguntando, tá, mas como o Altium calcula isso? A Altium tem uma parceria com a empresa Symbior, tá? E, inclusive já para impedância, cálculo de impedância, a partir do Altium 19 a ferramenta de cálculo de impedância é da Symbior, que está integrada ao Altium. Tá? Uma ferramenta da Symbior também foi integrada ao Altium para calcular o delay baseado nas características dos traços. Tá? Então eu consigo visualizar, por exemplo, o delay lá no meu painel PCB, onde a gente consegue ver lá o nome dos nets, enfim, eu tenho uma coluna aqui que é o delay. E eu consigo visualizar não só o comprimento, mas também o delay. Talvez não esteja habilitado para vocês. Se vocês clicarem com o botão direito, vocês conseguem em columns habilitar aqui, ó, o delay. Tá? Então a gente consegue ver, por exemplo, nesse caso aqui em picosegundos aí, o delay desses traços todos. Tá? Então isso vem aí para trazer a possibilidade de especificar essas coisas em unidade de tempo. Né? A gente consegue também configurar para pads e vias os atrasos. Tá? Não de forma automática, o Altium ainda não consegue fazer de forma automática, mas a gente consegue setar nos pads e nas vias o atraso que eles representam, mas isso é algo muito bacana, gente, muito bacana mesmo. Né? Para quem trabalha com high speed, pode ajudar bastante, aí, né? Pode se tornar uma ferramenta indispensável. DRC, a gente tem algumas novas regras de DRC e eu vejo muito cliente ficando muito feliz com essas duas novas regras. Né? Uma, que é essa nova regra de creepage. Tá? O creepage, para quem não sabe o que tá? É a distância. Aí o Pericles está muito feliz, imagino. É a distância através do condutor, né? A distância mínima através de um condutor. Então o clearance, por exemplo, entre esses dois pads aqui, seria a distância em linha reta. Né? Que não ficou tão reta a minha linha. Mas, uma das técnicas que a gente tem, vamos lá, a placa é muito pequena ou a tensão é muito alta, o que se faz? Se inclui um rasgo aí entre os pads, enfim, entre trilhas, para a gente aumentar essa volta que a eletricidade tem que fazer para, sei lá, fechar um curto, enfim, entre dois pads, enfim, entre dois objetos elétricos. Tá? Só que até então o Altium não tinha nenhuma forma de verificar isso, a não ser com, sei lá, alguma gambiarra
nesse sentido. Agora não, agora a Altium implementou uma nova regra de creepage, né, para a gente poder fazer essa verificação do creepage na superfície. Vai verificar então a distância aí entre dois objetos elétricos considerando os rasgos, né, e garante que a gente esteja fazendo as coisas da forma mais segura possível, né? Indispensável para projetos de alta tensão, como a gente tem aí na VEG, né, Pericles? Então vamos olhar aqui, eu tenho um projetinho onde a gente já tem aqui um setup, e vejam que eu tenho aqui, inclusive já está marcando uma violação. Vou habilitar aqui o Violations, PCB Rules and Violations. Eu acabo me deparando com muitos clientes que não conhecem essa ferramenta, né? A gente acaba sempre rodando o DRC lá pelo Tools, Design Rule Check, mas existe um painel chamado Rules and Violations, onde a gente consegue verificar, inclusive de forma individual, uma regra. Tá? Então aqui eu estou fazendo exatamente isso. Eu tenho uma regra de creepage e eu quero rodar um DRC só para ela. Aqui ele já rodei e ele está me dizendo que eu tenho um problema aqui de creepage. Ó. A distância tem que ser 30 e eu tenho aqui 19. Tá? Como é que eu resolvo isso aqui? Separo os objetos. Não dá, são os terminais aqui do meu componente. O que a gente pode fazer é isso aqui. Eu posso inserir um rasgo para aumentar e eu ter uma volta aqui maior, tá? Isolando aí melhor, né, esses meus dois terminais. Então, se eu pegar esse carinha aqui, por exemplo, e jogar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar a regra de creepage, run DRC rule creepage, só para ela, e veja que ele já me mostra aqui a distância que eu tenho que fazer. Ele ainda está me dizendo, ó, ainda tá, não tá bom ainda, ó. Mas aqui eu consigo, inclusive, fazer algo fino, né? Um ajuste fino do meu rasgo. Legal, tô vindo. E fechou. Aqui ele vai estar de acordo. Então a gente tem essa ferramenta, inclusive, online aí para trabalhar com roteamentos em alta tensão, né? Projetos de alta tensão. Tá? Isso já era uma solicitação antiga aí da base, né, dos usuários, e a Altium atendeu na versão 20 aí, mais uma vez se preocupando com os reports, com as ideias dos clientes, tá, dos usuários. Outra regra que também veio, e a gente tem vários clientes aí que vão se beneficiar muito dela, é a regra de retorno. Né? Por muito tempo, a forma como a gente tinha de garantir que um traço não estava com um plano interrompido era visualmente. Tem que ir lá, habilito o layer de sinal, habilito o plano ou layer de sinal abaixo com polígonos, enfim, e fazer uma verificação visual aí da coisa. A gente sabe que para projetos muito grandes essa tarefa pode ser muito demorada, né? E, poxa, com uma regra dessas a gente pode salvar muito tempo. Tá? Então, para quem talvez não está entendendo, né, qual a função aqui, quando a gente tem um traço com controle de impedância, é fundamental, né, que o meu plano de referência ele seja contínuo embaixo desse traço, né, para que eu tenha um retorno eletromagnético lá, adequado, enfim, para que o meu traço tenha a impedância que eu calculei lá. Tá? Caso contrário, eu vou ter uma flutuação aqui da minha impedância e ele vai gerar problemas dependendo do circuito. Tá? Então isso possibilita a verificação desse retorno, garante a integridade dos sinais e é certamente uma ferramenta indispensável para high speed. Né? Vamos pegar aqui aquele próprio projeto MiniPC. Aqui deixa eu até fazer o seguinte, vou desabilitar esse layer 10 e vou pegar aqui o layer 6 e o layer 5 aqui. Vejam o seguinte, esses traços aqui, né, certamente estão equalizados aqui, inclusive, né, eles têm controle de impedância, precisariam ter um controle de impedância. Né.
Só que o layer de referência é esse cara aqui. Esse cara aqui está interrompido, tenho esse meu polígono. Aqui é um exemplo grosseiro para a gente poder mostrar a ferramenta, né? Então aqui está interrompido, eu não tenho um plano embaixo ali para ser a referência desses meus sinais. Se a gente olhar lá o Stack Manager, a gente vai ver que existe, e para essa regra funcionar a gente precisa ter um perfil de impedância. Então essa é a nova ferramenta que a gente teve algumas melhorias, mas ela já veio no Altium 19, ferramenta de cálculo de impedância, que é um mecanismo da Symbian. E aqui eu tenho lá um perfil de impedância configurado para DDR4 de 50 ohms. Tá? Então aqui está 50 ohms, isso precisa existir para que a regra funcione. O que mais que eu preciso para que a regra funcione? Lá nas minhas design rules, então, eu tenho uma regra de return path. Está aqui a minha regra de return path. Ela está configurada. Aqui eu também criei uma exceção para a gente não ter uma checagem muito longa. Tá? Mas aqui basicamente eu defini o perfil de impedância. Qual informação ele vai trazer desse perfil de impedância? Quais os layers de referência? O que a gente determinou lá no StackUp como layers de referência, enfim. Tá? Então ele vai usar isso para se basear. Vou pegar o meu PCB Rules and Violations e vou rodar a regra de Return Path individualmente, porque essa placa é gigante e eu não quero também perder muito tempo aqui com isso. Tá? Então vou rodar o Run DHT Return Rule Path. Essa ferramenta, pessoal, eu fiz alguns testes e o que eu percebi que para projetos grandes a gente tem realmente um tempo considerável aí que ela fica rodando esse DRC. Eu não vejo isso com um grande prejuízo, algo que a gente pode não é ideal, certamente a Altium está trabalhando aí para melhorar essas velocidades, mas não vejo como um grande prejuízo, porque é algo que a gente pode em algum momento concluir o projeto, vamos rodar e pode ficar aí algum tempo rodando. A garantia que isso vai nos dar, a segurança, é muito maior do que perder alguns minutos a mais aí. Tá? Então aqui, por exemplo, eu já tive 1389 violações de return path. Ele veio aqui e já marcou todos os traços que estão sem retorno. Tá? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse polígono e vou puxar ele aqui para baixo, para ele tampar, para que ele fique realmente, faça o seu trabalho de seu retorno eletromagnético, ser a referência para esses traços. Eu só arrastei, eu tenho aqui a configuração habilitada para fazer um rebuild automático do polígono. E vou lá e vou rodar de novo a minha regra. Veja que eu tenho 73 violações que sobraram. Vou rodar aqui o meu Return Path Rule de novo. Tá? Então ele roda aí. Pode demorar alguns minutinhos, dependendo do tamanho do layout. Esse projeto aqui ele tem 10 layers, enfim, é um projeto relativamente grande. E está rodando até rápido aí. Tá? Então criei ali, trouxe o... Ele já tinha... Olha aqui, eu até me equivoquei. Ele já tinha limpado as regras. Se a gente for ver essas outras violações, elas são em outros lugares. Tá? Elas são em outros lugares. E estão vinculadas a outras coisas aqui. Deixa eu pegar esse cara e fazer um design rule aqui. Return path. É isso aí. Esse cara aqui, ele está me dizendo, ele está me dando essas regras em um outro local da placa.
Tá? Então, daquelas 1.500, sobraram 153 violações aqui que não tem a ver com esse layer específico, tá? Que a gente está trabalhando com o layer 5 aí. Tá, pessoal? Então, essa regra ela é muito útil para quem está aí trabalhando com high speed, quem tem essa preocupação com controle de impedância. Tá? E certamente vai ajudar vocês a reduzir o tempo de verificação dessas coisas todas. Layer Stack Manager. Isso. É isso aí, Eduardo. Cálculo de impedância coplanar. Tá? Isso também, o Layer Stack Manager foi algo que melhorou muito da versão 18 para a versão 19. A gente teve essa parceria com a Symbia. E da versão 19 para 20, eles trabalharam bastante nisso. Então, o que foi agregado? Antes, a gente tinha a possibilidade de single e differential cálculos de impedância para single-ended e pares diferenciais. O que não existia era o cálculo para impedância coplanar, né? Que quando a gente tem aí os traços, a referência na lateral e não embaixo. Tá? Então, na versão 20 a gente tem isso, né? Tanto para single-ended como para pares diferenciais. Tá? E se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar aqui esse projetinho Bluetooth Sentinel, aonde eu vou fazer o seguinte, vou fechar esse cara aqui e vamos abrir ele novamente, só porque eu tinha mexido em algumas coisas. Esse cara, ele tem uma antena aqui em cima. Então eu poderia pegar, por exemplo, esse carinha aqui. Ó, aqui eu tenho essa antena RF. Tá? Isso aqui é um device sheet. E eu vou adicionar... poderia tentar adicionar aqui um conector coaxial. Vejam que eu estou usando o Manufacturer Part Search. Fiz uma busca por Ultra Small Coaxial. E a gente tem 3 opções com já símbolo, footprint, todos os modelos, 3D, né? Isso está vindo da base da Altium. E eu vou simplesmente usar isso no meu projeto, vou fazer um place. Tá? Então ele vai trazer esse cara lá da nuvem, né? Da base da Altium, e eu vou poder adicionar ele direto no meu projeto. Aqui eu vou adicionar ele já direto conectado aqui. Vou puxar aqui só para ele ficar um pouco mais distante e vou colocar um GND nesse cara aqui. Puxar ele um pouco mais para baixo e tá feito. O que eu posso ainda fazer aqui? Posso fazer um annotation aí quietly só para ele ganhar uma referência. Tá? Então adicionei um coaxial, vou fazer um design update aqui. Eu não quero mexer, foram feitas algumas edições aí nesse projeto, mas eu só quero adicionar esse cara aí. Então aqui eu vou desabilitar tudo, disable all, e vou só adicionar aqueles 2 caras lá, o J1 e os nets. Isso aí. Tá, então aqui ele trouxe já esse conector coaxial para o meu projeto. O que eu quero fazer aqui? Eu quero fechar. Vamos botar ele, talvez, deixar ele por fora por enquanto. Vou pegar esse polígono, vou fechar esse cara aqui. Ele vai fazer um rebuild em volta. O que eu quero fazer ainda? Eu tenho que setar um perfil de impedância. Tá? Então eu tenho que ter um perfil de impedância aí para esse projeto. Vou dar um mais aqui. Legal, single-ended, pode ser. Poderia botar aqui uma descrição, poderia chamar, por exemplo, de int underline rf, por exemplo. E vou salvar esse perfil de impedância aí. Tá ali calculado. Se eu clicar aqui, a gente vai ver que ficou um traço ali de
0,534. Isso aqui melhorou bastante também. A gente ganhou inclusive aqui algumas coisas bem avançadas como roughness, né? Se a gente está falando aí em altas velocidades, a gente acaba que a parte externa do condutor ela afeta aí na impedância, enfim, a gente está falando assim acima de 10 gigas. Tá? Então, ter isso aqui, definir isso aqui pode fazer diferença dependendo do tipo de projeto que vocês atuam. Tá? Nesse caso aqui a gente está tranquilo. O que eu vou definir? Um single coplanar. Tá? Já estava definindo ali de forma errada. Está aqui, single coplanar, legal, é isso que eu quero. Recalculou, 0,3. Vou salvar esse perfil. E vou fazer o seguinte, vamos voltar lá para PCB. Vou pegar esse cara aqui, poderia jogar ele, sei lá, por aqui. Aliás, sei lá, vamos jogar assim mesmo. E o que acontece? Lá nas regras, eu tenho que setar uma regra para esse meu par diferencial, para essa minha antena aí. Poderia ser lá um with int underline rf e dizer o seguinte, ó, eu quero usar lá aquele perfil de impedância que eu configurei. Tá aqui setado, vou dar um OK nele. E a gente já vai ter inclusive uma alteração aqui. O que eu quero fazer aqui? Vou setar um net, né? Um net certo, que é esse anti-RF. Agora sim. Ele deu um monte de outros erros ali não aonde deveria. Tá? Então, esse cara aqui, por que a gente não viu um erro, né? Se eu for olhar no painel Rules and Violations, a gente vai ver que existe o erro, só não foi mostrado ali. Se a gente for rodar um DRC mesmo, ele vai mostrar esse erro. Tá, vamos pegar e fazer o seguinte, PCB Rules and Violations, e vamos rodar aqui esse cara aqui, ó. Run DRC. Design Rules. Tem alguma coisa que não tá ok aí. Tá aqui configurado corretamente. Net anti-RF. Ok. Esse cara aqui foi calculado corretamente. Vamos trocar aqui para 75. Acho que por azar ali ele ficou dentro do calculado. Legal, salvei, vamos lá. Bluetooth Sentinel, vamos rodar esse cara aqui de novo. Prioridades. Decrease priority. Ele ainda estava com uma prioridade certa. Tem alguma coisa aqui que não tá ok nesse meu anti-RF, CS, C legal, rigid, ok. Vou pegar esse cara aqui e vou fazer vamos ver se ele tá, um retrace dele. Tá? Então, eu não sei porque não estava mostrando aqui violação. É alguma coisa que eu tenho configurada, tá? Mas ele alterou a largura desse traço para ficar de acordo com o cálculo lá de impedância. Tá? Então, a gente sabe que muitas vezes, a maioria de vocês talvez, trabalham com placas mais simples, placas dupla face, enfim, e ter a possibilidade de saber, pelo menos, a impedância
poder calcular uma impedância dentro do Altium sem recorrer a ferramentas externas, isso é muito bacana e salva bastante tempo. Tá? Então, usem essa ferramenta de cálculo coplanar. A ferramenta de cálculo de impedância como um todo, ela está muito boa. Tá? Isso veio na versão 19, até a versão 18 a gente tinha uma ferramenta muito limitada. Isso aqui serve para par diferencial, serve para par diferencial coplanar também. Tá? Então, o que foi adicionado aí na versão 20 foram esses dois suportes aqui. Outra coisa que melhorou também na versão 20 é a possibilidade da gente ter um dielétrico com o DK, aqui, né, a minha constante dielétrica, diferente. Então, eu posso ter um empilhamento de dois prepregs lá, que um vai ter 4.8, o outro vai ter 4.5, e a ferramenta da Symbior já vai conseguir fazer esse cálculo aí de dielétricos compostos. Isso não era possível no Altium 19 também. Ok? Outras melhorias. A gente tem, pessoal, aqui eu estou no site da Altium lá, em Documentation, a lista completa, né? Quem não conhece, eu sempre recomendo. Poxa, saiu uma nova versão, vamos lá na documentação, Documentation, Altium Designer, e sempre tem lá as New Feature Summaries. Tá? Então a gente pode ver todas as grandes mudanças e sempre tem também essa seção de Additional Features. Tá? Então, uma das coisas que foram bem legais aí no Altium 20 é a possibilidade da gente solicitar uma licença viewer de dentro da interface do Altium. Então, eu tenho certeza que talvez muitas pessoas dentro da organização de vocês só precisam visualizar o Altium. Tá? Então, a gente tem lá dentro do Altium 20 a possibilidade de solicitar na interface uma licença viewer. Então, aqui lá na interface de licenças, claro, o que vai ser necessário? Ter uma conta no Altium Live, mas quem tem conta, simplesmente usando essa opção aqui, Get Viewer License, vocês vão conseguir uma licença Viewer. Tá? No passado, vocês podiam solicitar para a gente criava, tinha um tempo lá de validade, enfim, hoje tudo pode ser feito pela própria interface do Altium. Tá? A gente tem algo que também foi muito bacana, que é a possibilidade no ambiente multiboard de ter um PDF 3D, tá? E também uma lista de materiais. Né? A gente pode ter uma lista de materiais do ambiente multiboard. Tá? Então isso aqui pode ajudar bastante também na hora de... todos vocês têm produtos que constituem aí várias placas. Né? E então essa ferramenta pode ajudar bastante na hora de criar lá a lista de materiais. A gente pode criar a lista de materiais do produto e não apenas das PCBs individualmente. Tá? E também gerar o PDF 3D da minha lista, do meu multiboard, e também exportar como Parasolid. Tá? Então a gente consegue exportar como Parasolid a montagem multiboard. Tá? Esse projeto aqui da mini PC, ele faz parte de um multiboard, mas ele não... Aqui a gente não está com o projeto multiboard aberto. Tá? Quem não conhece multiboard, vale a pena explorar, pessoal. Esse ambiente multiboard, ele acaba nos dando uma autonomia aí da área mecânica para diversas coisas. Claro que vai depender da forma como vocês gerenciam aí o desenvolvimento, mas pode ajudar bastante aí, dar uma certa independência. Tá? O que mais? Né? A gente teve várias melhorias nos importadores. Tá? Inclusive, nas últimas versões eu tenho visto um movimento, me parece que já está disponível, eu só não cheguei a testar, enfim, a gente não fez grandes testes, que é um importador do KiCad. O KiCad vem se mostrando aí um grande competidor e
por ser free, né, por ser uma ferramenta gratuita, a Audion adicionou aí um importador do KiCad. Mas ela também melhorou aí os importadores aqueles softwares que realmente são grandes concorrentes, como Allegro, Eagle, Mentor, Orcad e Pads. Tá? Então teve um trabalho aí para melhorar a ferramenta de importação e tornar essa migração para o Audion Designer muito mais fácil, né? E suave aí. A gente teve algumas mudanças e melhorias no Draftsman, tá? A gente não teria como falar de toda a pequena mudança aqui no tempo que a gente tem, tá, pessoal? Então, vale conferir aqui o que mudou, tá? Todas as pequenas coisas, porque tem várias pequenas coisinhas que certamente vão afetar o dia a dia do trabalho de vocês aí. Ok? Aqui a gente tem, de novo, né? A gente tem principais tópicos, algumas coisas para quem é usuário de Concord Pro, como o Library Migrator, tá? E a gente tem também Additional Features and Enhancements, que tem uma lista grande aqui. Uma coisa que foi bem legal também, que voltou no Altium 20, foi o painel To Do. Então existia esse painel To Do. O que é o To Do? É uma lista de coisas a fazer. Isso pode ficar salvo no projeto, pode ficar salvo no documento. Tá? E eu sei que tinham vários dos nossos clientes que usavam isso no passado para se organizar, enfim. Então isso voltou também por solicitação dos usuários, assim como o painel Clipboard também voltou. Tá? Então aqui em Additional Features and Enhancements vocês vão ver todas as pequenas coisas aí. É uma lista grande, tá? Mas acho que vale a pena aí visualizar tudo. Tá certo, pessoal? O Altium Designer 20 então está disponível aí desde dezembro, já saíram duas, se eu não me engano, duas versões da 20, a 20.10 e a 11, tá? Vocês podem acessar lá em altium.com/products/downloads, e as notas de lançamento estão disponíveis também por aqui. A gente tem as New Features e tem as Release Notes. Vale muito a pena dar uma olhada nas Release Notes também, tá? E façam o teste, se vocês tinham algum problema no Altium 19, façam o teste, porque a chance é grande de que foi corrigido na versão 20. Ok, pessoal? Eu agradeço a todos e vamos dar uma olhada aí se a gente tem algumas perguntas. Se vocês tiverem perguntas, podem usar a seção de Q&A aí, perguntas e respostas, que eu vou responder aí agora ao vivo. Vamos lá, vamos ver se tem algumas perguntas. Esses projetos exemplos ficam onde? Boa pergunta, tá? Quando a gente está com o Altium aberto, se vocês fizerem um file Open Project, vocês vão encontrar aqui a opção Local Projects. Ela já vai direcionar vocês para os projetos de exemplo. Então eu tenho várias versões do Altium instalada, mas no Altium 20 ele vai estar como AD20 e aqui em exemplos. Então vocês vão ter essa placa Bluetooth Sentinel, mini PC, inclusive essa mini PC ela é uma multiboard, são 3 placas, uma Wi-Fi, uma SODIN e a motherboard, foi o que a gente mostrou hoje. E todo o projeto multiboard, tanto de esquemático quanto de assembly também. Tá? Então se você fizer um Open Project, File Open Project, está lá em Local Projects. Além disso, a gente tem também as bibliotecas, né, antigas, algumas bibliotecas mais antigas aqui que também são de referência, ficam como referência. A gente tem Default Output Jobs e alguns templates, também aqui onde ficam os templates de projetos e de esquemáticos, PCBs, enfim. Tá bom? File Open Projects, Local Projects. Gostaria de saber se teve alguma melhoria no gerenciamento do Database Out, integridade de sinal e geração de documentação. Vamos por partes. Gerenciamento de database, não. A Altium tem focado o seu desenvolvimento, o suporte você está falando aqui em bibliotecas de banco de dados, né? Isso já é uma ferramenta bastante antiga e que a Altium não tem evoluído aí nesse sentido. Tá? O que existe aí como solução de gerenciamento de componentes é o Concord Pro, que certamente vale a pena conferir. É uma baita ferramenta e pode ajudar muito no desenvolvimento, tá? Na engenharia de desenvolvimento. A gente vai ter 2 novos webinars, um em março e um em abril. Tá?
O de março é sobre como acertar as bibliotecas. Eu vejo muito dos nossos clientes com problema de biblioteca. Uma das coisas mais problemáticas hoje com que eu me deparo. Tá? Então eu vou dar algumas dicas aí de como acertar as bibliotecas, quais as ferramentas que o Altium tem para ajudar nessa tarefa, quanto tempo mais ou menos vocês podem se planejar para acertar toda a biblioteca. Tá? Então vai ter uma série de dicas aí, vai ter estruturas de gerenciamento de componentes, ferramentas, né? E o esforço aí, uma média, né? A gente coletou alguns dados aí para poder dar essa informação para vocês. Qual o esforço para acertar uma biblioteca inteira? Obviamente vai depender da quantidade de componentes. Mas não, a Altium não vem atualizando a ferramenta de biblioteca de banco de dados. Tá? Integridade de sinal também é algo que funciona no Altium. Tá? A gente tem uma documentação antiga, mas sim, até 1,2 GB funciona bem a ferramenta do Altium Design. Só que realmente a gente tem uma documentação desatualizada com relação à interface e tal. Mas a gente dá para se guiar, tá? Se fizer um esforço, a gente consegue se guiar por essa documentação. E na geração de documentação, já é algo que a Altium já é avançado no Altium há algum tempo. O Concord Pro vem para agregar muito nisso, tá? Geração de documentação de projetos, além de gestão de bibliotecas. Mas no Altium Designer puro, não, a gente continua com os Output Jobs e Project Releaser, tá? Se você é nosso cliente, se quiser que a gente dê alguma ajuda, enfim, como configurar Output Jobs, como trabalhar com Project Releaser, dá uma ligadinha aí, manda um e-mail para o suporte@sk.com.br que a gente entra em contato e pode te dar essa mão aí, Pedro. Gilberto Almeida, o plano de retorno funciona também contra planos ou somente contra polígonos? Também contra planos. A SK vai fazer o curso voltado para o Altium 20. Geralmente, tá, Marcos? Bom, falando em cursos, né? A SK ela tem cursos presenciais, cursos online ao vivo, e a gente tem um curso Essentials EAD, no formato EAD. O curso no formato EAD, ele foi todo por vídeos, né? A gente gravou tudo no Altium 19 e a princípio no curto prazo não deve ser atualizado. Mas quando a gente tem um treinamento online e ao vivo, a gente sempre faz na última versão e eu sempre adiciono os tópicos aí, enfim, coisas novas ao treinamento. Tá? Ele não é um treinamento estático. A documentação, como é uma documentação que vem da Altium, a documentação do treinamento, e a Altium muitas vezes demora até atualizar tudo isso, às vezes a gente acaba que o PDF, enfim, alguns materiais fornecidos vão estar lá na versão 19 ainda, mas durante o treinamento a gente trabalha na versão corrente. Tá? Então pode tirar dúvidas, enfim, das novas ferramentas. Os nossos instrutores estão capacitados para isso, certo, Marcos? No AD17 era possível alterar o tamanho dos designators selecionando os componentes desejados. No Altium 19, isso só é permitido alterar o tamanho selecionado o próprio designator. No Altium 20 ainda é só pelo designator. Seguinte, Evandro, vamos pegar aqui. Eu sei que existe um chamado aberto sobre essa dúvida. Se a gente pegar um designator como esse, fizer um find similar objects, marcar como designator e der um OK, ele vai pegar 115 objetos e eu posso mexer aqui no tamanho dele, 0.6, 0.5 e alterei em massa. Ó, tá lá, foram todos alterados em massa. Inclusive, se eu for lá e quiser justificar isso, quero justificar, enfim. A gente tem alguns controles aqui, mas a forma de fazer é essa, usando o Find Similar Objects. Tá certo? O que mais? Vamos ver aqui. Mas eu só quero apenas componentes desejados.
Tá, só os componentes desejados. Vamos lá, se a gente pegar... Vamos pegar aqui e a gente quer selecionar, né? Ah, entendi. Tu quer selecionar componentes e mexer em massa nessas designators aqui. Deixa eu clicar num pad ali. Se eu clicar em designator, eu posso fazer exatamente a mesma coisa. Ó, tá com os 8 objetos aqui selecionados. E eu posso mexer nesses 8 caras no tamanho aqui do designator deles. Tá? O que é o processo? Tá? Tu vai selecionar. Isso já funcionava dessa forma no Altium 19. Selecionei. Ele selecionou aqui os componentes. Mas veja que eu tenho um hyperlink ali para o designator. Cliquei em designator e eu posso mexer no text height. Tá? Essa forma aí que vai ser feito isso. Beleza, Evandro? Que mais? Uma dúvida. Fiz 2 cursos pela SKA porque o material não fica disponível após o término do curso. O método de ensino de vocês é ótimo para retirar dúvidas do dia a dia. Gostaria que vocês deixassem os cursos já feitos disponíveis ainda. Mark, fiz 2 cursos pela SKA. Cara, entra em contato com a gente, com o nosso suporte, para a gente entender melhor quais foram esses cursos e a gente pode, talvez, te fornecer esse material aí. Tá bom, meu? Deixa eu ver que tem algumas perguntas aqui no bate-papo. Certo, estamos vendo as perguntas aqui. A caixa de diálogo de antigamente não apareceu para mim e nem a opção do Altium Viewer. Tá. Eu estou usando aqui, pessoal, a versão 20.0.11. Tá? Nessa versão, você já deve ter a opção de Viewer lá. Tá? Ela vai estar lá em Licenses e aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo, Get Viewer License. Talvez, vou fazer um sign out. Ó. Tá vendo que a opção está Grayed Out aqui. Porque eu não estou logado com a minha conta do Altium Live. Vocês precisam ter uma conta no Altium Live para essa opção ser habilitada. Então eu vou ter que fazer um sign in e daí a opção vai ficar habilitada. Tá aqui ela. Beleza? Quanto à opção lá de dar um duplo clique não funcionar, a gente resolve da seguinte forma. Deixa eu pegar aqui um esquemático. E deixa eu pegar aqui um outro cara. Não é esse que eu quero. Pode ser esse. Tá difícil abrir aqui um esquemático. Existe uma configuração, tá, gente? Aqui no caso do esquemático, em General, System Data Management, Schematics. Onde é que é isso? A gente tem uma opção que ela gera um conflito ali com essa opção do... É esse cara aqui, ó. Double Click Runs Interactive Properties. Se vocês estiverem com isso aqui habilitado, ele não vai funcionar lá a opção de duplo clique para lançar o diálogo. Tá? Então desabilitem essa opção que vai funcionar com certeza. Tanto para... Se vocês habilitarem no esquemático, ele já deve funcionar também para o... não, ó. Na PCB, então, no esquemático lá em Graphical Editing, a última opção, e no ambiente PCB em PCB Editor em... Onde é que era? Display. Double Click Runs Interactive Properties. Desabilitem ambas que vai funcionar. Beleza, Carlos? Beleza. Tá. Olá, Matheus. Não localizei a extensão para importar projetos do KiCad. Fausto, cara, talvez
isso seja algo que está em beta ainda e por isso eu tenho acesso e vocês não. Onde é que isso deveria estar se vocês têm acesso a isso? Lá em Updates, tem que estar com a opção aqui para se conectar e receber os updates. Deveria aparecer aqui uma nova extensão, enfim. Ou aqui em Purchased, talvez esteja em Purchased, tá? Muito provável que aqui em Purchased vai ter a opção KiCad para te instalar. Tá? Me avisa aí. Senão a gente vê. Daí qualquer coisa entra em contato com o nosso suporte, a gente dá uma olhadinha nisso aí, tá, meu caro? Beleza, Péricles? Show de bola. Pode ser que seja algo do beta, tá? Mas vejam lá em Purchase e me avisem aí. Deve estar em beta, sim, é verdade. Tá? Mas se está em beta, em breve a gente vai ter aí esse novo importador. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que era isso, né, pessoal? Ninguém mais tem nenhuma dúvida? Agora é o momento. Show de bola. Pessoal, eu agradeço a todos aí pela participação. E qualquer dúvida, qualquer problema, vocês podem contar com a SKA. Entrem em contato, sempre procurem usar os meios oficiais, tá? Então, sempre que vocês tiverem algum problema, eu vou enviar aqui para todos os participantes. suporte@ska.com.br é o nosso contato de e-mail e 5135912900 é o nosso contato via telefone. Tá? Quem tem subscription ativo, a gente vai ficar super feliz em atender vocês pelo telefone, fazer acesso remoto, tá? Tudo que vocês precisarem. Quem não tem subscription ativo ainda tem direito de suporte pelo e-mail, tá? Então não deixem as dúvidas atrapalharem o trabalho de vocês, contem conosco. Um forte abraço aí e uma boa semana a todos.